Caio, eu tenho 26 anos, nunca tive um namoro sólido. Ah, Sou gay, tá sei. bom? Vivi até os Ah, 20 anos. Até os 20 anos eu vivi totalmente virgem. aham, Até que decidi me aceitar e perdi o BV e depois a virgindade normalmente. Sabe aham. o que é BV, Caio? Boca Virgem. É. Eu perdi o BV, depois a virgindade normal. Comecei a gostar de uma pessoa, sofri muito. E foi Aprendi assim esse com, negócio de BV há 2 anos atrás. com Há a 2 anos. galerinha. A gente aprende com a galerinha de Em agora. casa, com os netos. É. Eu A não tinha Bruna BV, não, quando chegou. eu era. Também no meu tempo não Nossa tinha, época não. tinha esse Mas a papo de Bruna BV. chegou para o Matheus com 15 anos, aí a Bruna chegou para ele: E aí, Matheus, você ainda é BV? Aí ele: Eu não. Aí a mãe dele, né, a Juliana, ficou olhando: não é mais BV, não. A mãe, você acha que eu vou falar para você que eu não sou mais BV? Eu não sou mais, não. E aí Hum, foi que eu, idiotamente, perguntei o que é BV. Coisa de exatamente. pergunta de avô alienado. É boca virgem. Eu falei: tá bom. Então, você não é mais boca virgem? Parabéns! Aí Pois é. é. Uhum, Aí ele fala assim: perdi o BV, depois a virgindade e tal. Aí eu comecei a gostar de uma pessoa. Sofri muito, sabe, Caio? E foi sei. assim com 3 outros seguidos, num período Uhum, de 4 anos. No último, sofri muito, porque eu fui enganado com mentiras, sabe? Perfil uhum. falso e tal. O Ixi, cara é meio fake news, né? O último namorado dele, é, perfil falso, mano. Esse cara é fake é, news, mano. todo mundo deveria assistir aquele filme no Netflix, é o que? É o Vigarista, alguma coisa assim, do Tinder. Eu acho que é Vigarista Cara, do aquele Tinder. papo do Tinder é pesado, né, Caio? É um cara que enganava as mulheres. Tem vários, mas esse aí é muito bem feito, porque é uma espécie de documentário filme em que as implicadas vão contando a história. É muito interessante. Tá cheio, 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 cheio de vigaristas É para todo impressionante. lado. E em tempos internetianos fica Meu fácil Deus. enganar. Mas e aí, Brasil? Pois é, então decidi, Caio, que eu só vou usar as pessoas, entre aspas, para Hum, conter essa vontade que tem dentro de mim, sabe? Isso foi até conhecer a grandeza de Deus. Ele decidiu naquela época que ele foi enganado pelo cara do, né? Vamos pensar aí, o vilão do uhum, Tinder, uhum, perfil falso. Aí ele decidiu uhum. naquela época que ele ia usar as pessoas para conter essa vontade que tem dentro de mim. Aí ele vai e volta. Isso foi até conhecer a grandeza de Deus e o amor que ele tem por mim, né? Que não sou nada através do evangelho, através de você, Caio. Agora eu decidi que o correto é não ser promíscuo e efêmero. Estou buscando alguém para conhecer e relacionar da maneira humana, com amor e respeito. Mas tá, Uhum. Caio, muito difícil Eu nadar imagino. contra essa corrente. Os gays de hoje vivem de sexo fácil e rápido. Às vezes perco a paciência e quase Não são deixo o só os gays, pendor. não, viu? Uhum. Não são só os gays. Os grupos cis, sejam quais sejam, estão reclamando da mesma coisa, os heterossexuais, diversos. Reclamam da falta de raiz de todo mundo, falta de compromisso, falta de estabilidade, falta de continuidade, falta de respeito com a relação. Então, não está fácil para ninguém, como eu tenho dito em outras ocasiões. Mas e aí? É isso aí. Então vamos lá. Aí ele segue dizendo o seguinte: às vezes, sabe, Caio, eu perco a paciência e quase deixo o pendor interno ir para o lado do pecado. Mas eu Uhum, estou sendo firme com a fé. Mas é uhum. difícil, Caio. Me dá um conselho, me dá uma ajuda, por favor, para eu me manter nessa linha. A única coisa, meu filho, é realmente ser firme, é tomar uma decisão e permanecer nela.
porque é muito difícil. Ele falou a idade dele? 26 anos. 26 anos. É uma idade poderosa, cheia de desejos, de hormônios, de calores, de intensidades, enfim, é complicado. Um tempo mais difícil do que esse, só o da eclosão da adolescência. Mas não para quando você fica adulto, ao contrário. Quanto mais experiências a pessoa vai tendo, mais enraizadas ficam as necessidades e os desejos. De modo que eu não conheço nada além das duas coisas às quais você já se propõe. Que a primeira é decidir buscar alguém que seja companhia, que seja relação, que seja uma pessoa com os mesmos desejos de exclusividade, de companheirismo e de continuidade que você tem. E essa é a tarefa mais difícil. A outra é se manter firme e não fazer nenhuma dissolução, que é esse aguamento da solução interior. Porque não adianta. Quando o Evangelho, quando Paulo, por exemplo, fala de dissolução e de se entregar à disposição mental reprovável, ou entregar-se à prática de todos os tipos que sejam de dissoluções, você vai perdendo a solução da sua identidade. Ninguém troca promiscuamente sexo com outras pessoas sem que isso não venha a diluir a sua interioridade. Não é algo que a gente possa fazer incolumemente. A gente absorve os outros absorvem a gente. E quando se trata de uma pessoa legal, absorvendo, no acaso, gente que passa, vai, e a gente não sabe nem quem é, ou de onde vem, nem o que quer da vida, frequentemente você acaba absorvendo energias extremamente negativas. Eu vejo pessoas que foram e têm sido muito variadas, não quero usar a palavra dissoluta, mas muito, muito variadas, tanto homens quanto mulheres, na perspectiva de estarem sempre com gente diferente, com pessoas que não aguentam ficar muito tempo sem sexo, e aí se não tem tu, vai tu mesmo, e aí vão pegando o que aparece. É aquele tipo que diz 4, 5 horas da manhã, se eu olhar uma menina sentada no meio-fio, mesmo que o pé não esteja batendo no asfalto, já serve para mim. Que aquele cara que não quer nem saber o tamanho, nem o que é, nem coisa alguma, passou, traça. No fim, você vê o desarranjo, a diarreia espiritual e psicológica do indivíduo, a perda de massa de caráter, de musculatura de vontade, de desejo, de decisão. Então, quanto mais você faça concessão, mais diluída será a sua expressão, a sua manifestação de caráter, a ponto de que logo adiante a pessoa chega e já não sabe mais nem quem ela própria é, o que ela própria quer, o que ela deseja. E tanto mais quanto a gente conceda e conceda e conceda, menor será a energia de vontade. Será a capacidade de dizer não e manter o não em si mesmo. De modo que a promiscuidade produz dissolução. E a dissolução agoa, ela dilui a perspectiva de caráter, de substancialidade e de poder
de se firmar na escolha feita daquilo que é bem e você sabe que é melhor para você, ainda que signifique algumas abstinências por um tempo. Mas é a única coisa que se pode dizer, são as duas únicas, que, por exemplo, Paulo diz em 1 Coríntios 7. A primeira é que tenha isso bem firme em seu espírito. E a segunda é que procure alguém com quem possa ficar. Porque é melhor ter alguém, muito melhor, do que viver algum tipo de suposta abstinência, mas que mantém você num estado de abrasamento contínuo, o que é desesperador para quem não tem aquela natureza celibatária ou para quem não tem a natureza assexuada, que muita gente tem. Tem aqueles que desenvolvem o poder de, mesmo tendo pulsões de natureza sexual, mas desenvolvem a capacidade, que Jesus disse, de se tornarem eunucos ou celibatários por amor ao reino de Deus. Jesus mesmo disse que são poucos. Ele disse, nem todos estão aptos para este chamado. Nem todos. Foi o que ele disse. Nem todos estão, e a gente tem que reconhecer que nem todos estão. Eu, por exemplo, jamais teria essa inclinação ao celibato. Eu já nasci sabendo o que eu queria e sabendo o que eu gostava e que eu gostava muito, desde muito pequeno. Então foi algo que nunca nem me ocorreu. Embora eu tenha conseguido ficar um tempo até me casar ali sem tocar ninguém, nem coisa alguma e tal, foi o maior intervalo da minha existência. Não foi longo. E vim a casar, porque o desejo por mulheres era uma coisa que eu sabia que tinha uma força extraordinária em mim. Então eu me dediquei ao jejum, à oração, à leitura, desenvolvi a minha mente e o meu espírito o máximo que eu pude, casei e vivi durante 25 anos uma vida sem sofrimentos. Embora eu, e a falta fosse toda minha, eu tenha me casado muito jovem, com uma pessoa também excelente, mas muito jovenzinha, e a nossa inexperiência do ponto de vista humano, nada substitui o tempo, nada, 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 se mostrou frágil depois de alguns anos dentro de mim. Já no 25º ano eu cheguei à conclusão, 22º ano, cheguei à conclusão de que eu precisava de uma complementação que, no nosso casamento, que era como fraternidade e como família, uma coisa linda e maravilhosa, mas que como conjugalidade pessoal e individual havia gaps, e tanto de mim para ela quanto dela para mim, cada qual tinha seu próprio sofrimento, sua própria dor, silenciosa, muito calada, muito educada e muito amiga, até que chegou a hora de que cada coisa se tornasse o que cada coisa deveria ser. E foi de fato o que aconteceu. Então, não se deve brincar com a abstinência quando não há tranquilização e pacificação para isso. Quando não há, o melhor a fazer é buscar alguém para estar. E para esse convívio ser um convívio saudável para quem o experimenta, para quem o pratica, como é o seu desejo. Então, eu quero que Deus te abençoe. Fica firme, meu filho. Tá bom? Mas não há mágicas. Não há, não.